o projeto da Ponte Golden Gate foram inúmeras. A maneira como os trabalhadores conectaram o cabo maciço no topo do mundo e, mais importante, a maneira como construíram as torres gigantes. Para a construção da torre, os engenheiros americanos inventaram uma bela máquina, o guindaste escalável. Confira como esses dois guindastes de perna rígida organizam as células de aço. O que é fascinante é que, após completar a construção de uma camada de células, o guindaste pode subir e sentar-se nas células que acabou de construir. A partir desse novo aumento de altura, o guindaste pode mais uma vez montar o próximo conjunto de células. A questão aqui é como exatamente os engenheiros americanos fizeram esses gigantescos guindastes escalarem. Dê uma olhada nesses enormes êmbolos que fornecem suporte para os guindastes. Para subir, os trabalhadores primeiro tiveram que prender uma estrutura de viga na última peça que haviam montado. Agora observe este inteligente arranjo de polia e motor. Terminada essa disposição, os operários acionavam os suportes dos êmbolos na parte inferior que eram desconectados das torres. Se eles operarem os motores, todo o arranjo subirá. Na verdade, foram necessários 10 minutos para que o viajante fosse elevado a uma distância de 12 metros. Observe a ranhura reforçada perfeitamente pré-fabricada presente na altura. Assim que a subida de 12 metros foi concluída, os trabalhadores ativaram os êmbolos, travando-os na nova ranhura. Como visto anteriormente, o guindaste começa a construir a torre a partir desta nova altura. O que está acontecendo nesses andaimes de 2 andares? São necessários milhões de rebites para conectar as células das torres. Primeiro, os trabalhadores devem aquecer os rebites. Em seguida, os rebites são transportados para o topo da torre por meio de um método pneumático inovador. A maneira como os trabalhadores conectaram as células vizinhas é ilustrada aqui. O trabalho de rebitagem da torre foi feito principalmente por dentro. Após a conclusão da montagem de um nível, o próximo conjunto de células se encaixa no topo das células inferiores, conforme ilustrado. Os trabalhadores agora podem iniciar o processo de rebitagem para conectar o bloco verticalmente. Para chegar à área de trabalho da torre, os trabalhadores usavam esses elevadores embutidos. Se você já desfrutou de um passeio pelo calçadão da Ponte Golden Gate, deve ter notado uma pequena porta na torre. Pode ser difícil de acreditar, mas as torres da ponte têm pequenos elevadores dentro delas, que são usados principalmente para fins de inspeção. Isso significa que durante a montagem da célula, os engenheiros tinham um plano para o fornecimento do elevador. A deslumbrante ponte Golden Gate é sustentada pelas torres que acabamos de construir. E essas torres são sustentadas por uma fundação forte subaquática. Você pode estar se perguntando como exatamente eles construíram a fundação em primeiro lugar. Como você pode imaginar, considerando as fortes correntes oceânicas, a construção dessas gigantes estruturas de concreto não foi uma tarefa fácil. De fato, foi aqui que mergulhadores com habilidades de engenharia vieram para ajudar neste projeto. Inicialmente, eles construíram uma ponte temporária no lado sul. Para construir uma fundação sólida para a ponte, os mergulhadores primeiro tiveram que converter o leito oceânico torto em um plano horizontal. Um método fácil de conseguir isso é simplesmente jogar algumas bombas de dinamite no leito do oceano. Você consegue adivinhar o que aconteceria se a dinamite no fundo do oceano explodisse? A maior parte da energia da explosão seria absorvida pela água, deixando a estrutura no fundo do mar praticamente inalterada. Para obter os melhores resultados de uma explosão, a dinamite deve ser colocada no fundo do mar e não na superfície. Dessa forma, o solo absorverá a maior parte da energia da explosão. A primeira questão que surge, no entanto, é como manter a bomba dentro desse buraco. Como são bombas cronometradas, um mergulhador humano não pode realizar essa tarefa. Se eles não conseguirem colocar a bomba antes do cronômetro disparar, você pode imaginar o que aconteceria. O Sr. Joseph Strauss surgiu com uma solução inteligente para esse problema: o uso de tubos de explosão. Os mergulhadores primeiro alinharam um tubo de explosão exatamente acima do buraco, o que facilitaria a colocação da bomba.
Uma vez que a bomba foi lançada, uma parte controlada do fundo do mar pode ser explodida com eficiência e segurança. O trabalho dos mergulhadores não terminou após a explosão. Eles também tiveram que limpar o material solto do fundo do mar usando mangueiras de alta pressão e, às vezes, ajudaram a draga na limpeza dos detritos. Depois de muitas dessas explosões e muita limpeza, eles finalmente conseguiram um leito oceânico perfeito como este. Agora que tinham a tela perfeita, os mergulhadores poderiam começar a montar estruturas de aço pré-fabricadas nesta cama. Como os tanques de oxigênio para mergulhadores ainda não haviam sido inventados naquela época, os mergulhadores só podiam respirar debaixo d'água graças a longos tubos vindo da superfície. Depois de uma exaustiva operação de montagem que durou quase 6 meses, a estrutura metálica da fundação finalmente ficou pronta. Os mergulhadores então cobriram a estrutura de aço com formas de madeira. Infelizmente, era hora de concretar. Toda a estrutura de aço precisava ser preenchida com concreto. Bombas gigantescas poderiam alimentar o concreto para a área da estrutura de aço, mas ocorreria uma falha devastadora na construção. Para entender o que vai acontecer, vamos fazer um pequeno experimento.